Salve tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz esse efeito aqui do mineirão despencando, esse efeito das coisas caindo, que está sendo muito usado nos vídeos de hoje e tem uma razão para isso, a evolução da tecnologia. Antes era bem mais trabalhoso pra gente poder chegar nesse resultado, poder criar efeitos desse tipo, mas hoje com o Magic Mask, principalmente com os recursos de IA que a gente tem, a gente consegue um resultado muito legal de uma maneira mais rápida e mais simples, sem precisar dominar tantas áreas. Antigamente você precisaria dominar bem o Photoshop para poder fazer uma coisa que hoje você consegue usar a IA do Photoshop. Às vezes vai dar um resultado bem esquisito, às vezes vai, mas a gente consegue em alguns momentos acertar ali para ter um bom resultado e conseguir usar aquela imagem como background. A ideia do vídeo de hoje é te mostrar como eu fiz a introdução desse vídeo, mas esse mesmo conceito vocês conseguem aplicar para fazer qualquer tipo de máscara, qualquer tipo de transição nesse formato onde as coisas vão surgindo, aparecendo, e depois, claro, dá para ir melhorando um pouco mais, trazendo um realismo, né, cada vez maior. Tem gente que leva até pro 3D também, começa a fazer coisas muito incríveis, mas eu acho que esse recurso aqui pro dia a dia de quem é videomaker, quem faz aftermovie, quem tem que fazer vídeos para chamar atenção ali na rede social, esse efeito vai ajudar muito. Então, bora ver no DaVinci como a gente vai fazer, mas na verdade, hoje a gente vai ter que ver no Photoshop também. Foi mal, Blackmagic. Tropa, é o seguinte, já tô aqui com a imagem do mineirão antigo e ela não é uma imagem ideal pra gente fazer isso, né? Porque é uma imagem sem qualidade nenhuma, cheia de ruído, cheia de grão, cheia de coisa estranha na imagem. Então, isso vai atrapalhar a IA do Photoshop a criar, né, esse background, remover ali o mineirão pra gente. E também vai atrapalhar a gente quando for fazer a máscara. Mas a ideia que eu tive era essa, o mineirão antigo iria se transformar no mineirão novo, já que a gente tava falando de um clássico, né? É a introdução do vídeo que eu fiz para um jogo do Cruzeiro e Atlético. Então eu quis brincar com essa ideia do clássico, com uma coisa histórica, e aí eu vi essa imagem na internet e falei, vamos tentar. Então a gente vai primeiro abrir a nossa imagem aqui no Photoshop, e aí a primeira coisa, vamos vir aqui em cima em janela e confere se essa opção de barra de tarefas contextual está habilitada para você. Se eu desabilitar, pode ver que desaparece aqui embaixo para a gente e a gente vai precisar dela para gerar essa imagem que a gente precisa. Então agora que a gente já habilitou essa opção, a gente vai selecionar essa segunda opção aqui na lateral. Aqui eu não vou me estender muito não, tropa. Eu uso Photoshop só o básico, então não vou me atrever a explicar Photoshop não. Vem aqui nesse lugarzinho aqui, nesse ícone, se não estiver aparecendo isso para você, ó, clica com o botão direito, tem mais opções. A gente vai usar esse retangular aqui a princípio, mas você poderia usar uma outra opção também, caso você queira. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que selecionar a área que a gente quer substituir. No meu caso, eu quero substituir o mineirão, né? Tem uma caída aqui no final. Vamos tentar assim e eu acho que já vai ser o suficiente. Agora que a gente selecionou, só a gente clicar aqui em preenchimento generativo e aí não precisa escrever nada. Normalmente quando você escreve o que você quer dá tudo errado, então não escreve nada, só clica aqui em gerar e vamos aguardar ver o resultado que ele vai trazer pra gente. Pronto, ele sempre vai gerar 3 opções, você pode trocar aqui, né? Tem 1, 2 e 3. Pode escolher a que ficou melhor na sua visão, que deu para ver menos essa aberração. Eu acho que essa aqui tá legal e agora, em cima dessa imagem eu vou adicionar um prompt, que é, aqui em BH, aqui em Minas Gerais, a gente tem as serras, né? Então essa imagem sem nada, sem profundidade, ficaria um pouco esquisita. Então eu vou colocar para ele adicionar algumas serras aqui, porque eu fiz isso no vídeo e lá do Mineirão você consegue ver também a serra aqui em Belo Horizonte. Então acho que vai deixar ainda mais realista para nossa imagem. Vamos ver. Meu Senhor do céu, o que foi isso aqui, gente? Nossa senhora, enfim, eu adicionei uma serra no meu, como eu já tenho isso pronto, não vou perder tempo com isso não, mas primeira coisa então, primeiro passo. Como a gente quer fazer as coisas caindo, ou seja, elas não vão estar na cena inicialmente, você vai ter que usar o Photoshop, uma IA, para poder gerar esse fundo limpo, né? Essa imagem sem nada. Aqui eu estou usando uma foto, mas você pode fazer a mesma coisa com um frame de um vídeo que você gravar. Então, por exemplo, você gravou o mineirão e você quer fazer esse efeito com o mineirão. Você vai no seu primeiro frame, tira aquele frame, exporta, coloca no Photoshop, remove o mineirão, exporta aqui do Photoshop e a gente vai usar isso lá no DaVinci para criar o nosso efeito. Então, como eu já tenho ela exportada, vamos vir aqui para o DaVinci. Essa é a nossa imagem inicial, que eu peguei na internet, e essa é a imagem final que eu consegui gerar através do Photoshop.
Então eu já tenho meu background e agora o que eu tenho que fazer é fazer o mineirão caindo. Só que para complicar um pouco mais, eu quis fazer o mineirão caindo todo fatiado, porque ele é meio fatiado, né? Ele tem essa estrutura dele que parece que são várias fatias. E aí eu tive a brilhante ideia de recortar uma a uma para fazer ela caindo. Mas valeu a pena, acho que chamou atenção. Então como que a gente vai fazer isso? Basicamente, o que eu vou precisar é trabalhar com uma composição de Fusion. E existem diversas maneiras diferentes da gente fazer esse processo. O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar essas duas imagens que a gente tem aqui, então, a vazia e a imagem com mineirão. Vou selecionar as duas, clicar com o botão direito, New Fusion Clip. E agora vamos vir aqui. Ele já transformou aquelas duas imagens em uma composição de Fusion. E agora eu posso vir aqui na minha aba de Fusion para poder trabalhar, começar a desenhar esse nosso efeito. Vamos lá. Primeira coisa, vamos organizar isso daqui, porque eu não gosto dessa organização que ele cria para a gente. Vamos subir aqui, ó, Merge 2, Merge 1, tá aqui. Tudo certinho. E aqui é o nosso background. O que eu tenho aqui então? Aqui é a nossa imagem vazia, aqui é a nossa imagem com mineirão. E esse merge é basicamente uma mesclagem, uma conexão. O que está conectado no amarelo está embaixo e o que está conectado no verde está em cima. Então agora, o que eu teria que fazer para poder começar a criar esse efeito? Teria que começar a criar várias máscaras. Só que eu vou ter que ter uma camada, né, uma imagem para cada máscara que eu fizer, porque quando cada máscara for caindo ali, cada máscara daquela, cada recorte daquele é uma imagem que a gente foi lá e selecionou só aquela parte. Então, se eu quero fatiar todo esse mineirão, olha só a estrutura de nodes que eu teria. Vou vir aqui no meu que já está pronto. Você fala, ué, não mudou muita coisa. Calma, é porque está aqui dentro. Olha só, deixa eu abrir aqui esse grupo nosso. Olha só tudo que eu tenho aqui dentro do meu grupo, sendo que cada um desses elementos aqui é uma fatia que a gente vai ter que fazer ali no mineirão manualmente, uma a uma. Então vamos começar a fazer esse processo. Eu não vou fazer, né, todo o processo aqui, claro, iria demorar muito, mas eu vou mostrar para vocês a ideia para vocês poderem executar da maneira que vocês acharem melhor. Então vamos lá. A gente já tem aqui então o nosso background, vou deixar ele aqui, e aqui a gente tem a nossa imagem do mineirão para a gente poder começar a fazer o recorte. Ou seja, o que eu vou precisar? De várias dessas daqui. E em cada uma delas, a gente vai fazer uma máscara. Segura Shift para você poder conectar ele aqui. Selecionei, segura Shift. Ficou azul. Quando você soltar, ele vai conectar. Selecionei, segura Shift. Agora, então, a gente tem que começar a fazer as nossas máscaras, né? A princípio, eu vou deixar isso aqui tudo de fora daqui. Por quê? Senão a gente não vai ver a máscara acontecendo, né? A gente vai ter várias imagens uma em cima da outra. Eu vou fazer a máscara aqui, mas aqui vai estar sem máscara, então a gente não vai conseguir ver isso. Vamos clicar aqui então, a gente só tem essa agora conectada. Com a nossa imagem selecionada, vamos vir aqui no Polygon, que é esse ícone aqui, para a gente poder começar a desenhar a nossa máscara. Quando eu clico nele, ele já sumiu aqui para mim, né? Você pode vir aqui e inverter essa seleção, e agora ele apareceu novamente para você, e aí você faria o desenho aqui manualmente. Pode dar um zoom, segura Command, arrasta o scroll do mouse. E aí agora vai da sua paciência para deixar o mais perfeito possível. Não só da sua paciência, da sua necessidade também, né? Se você for fazer uma animação muito rápida, você talvez não precise de tanto detalhe na sua máscara, porque ela vai passar mais rápido. Agora, se for algo que vai ser mais perceptível, aí vale a pena você gastar um tempinho maior. Aqui embaixo também vou nivelar. Ok. E agora eu vou novamente apertar aqui em inverter para a gente poder ter a nossa máscara selecionada. Pronto, agora a gente já tem o nosso recorte de uma fatia. O que eu precisaria fazer agora então? A gente tem que adicionar um transform para a gente poder animar essa máscara. Novamente a gente vai selecionar a nossa imagem aqui e agora a gente vai apertar Shift espaço e vamos pesquisar por Transform. E como a gente estava com a nossa imagem selecionada, ele já aplicou aqui para a gente. Caso o seu venha desconectado, só clicar nele, seleciona ele, segura Shift e coloca ele aqui. A linha vai ficar azul, você coloca ele onde você quiser. E agora com o Transform, eu posso mexer nas minhas posições de centro e começar a criar essa minha animação.
Olha só o que eu poderia fazer então. Vou vir aqui no frame 0, vou subir aqui até minha imagem sumir. Vou clicar aqui nessa bolinha para a gente criar um keyframe, né? A gente já viu isso em várias outras aulas. Vou vir aqui até o frame, acho que até o número 10, 12. Vou vir até o número 12 e vou descer para a posição inicial, que era ponto 5. Na verdade, eu até recomendo você fazer o processo contrário, né? Você primeiro vem no seu ponto final e já marca o seu keyframe, que já vai marcar o keyframe da posição correta, e depois você vem no início e coloca onde você quiser para fazer o movimento. Agora a gente vai dar play e vai ter ele despencando assim, criando esse efeito. E esse foi o resultado que a gente chegou. Esse movimento não tá legal, né? Ele tá caindo com a velocidade linear. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho mais? Seleciona o seu transform. Vamos vir aqui em cima e abrir a nossa aba de Spline. Aqui no Spline é onde a gente vai conseguir criar curvas, suavizar essa queda que a gente fez ou qualquer outra coisa. Eu já fiz aqui no canal um vídeo onde a gente usou o Spline, podendo trabalhar com a curva de suavização aqui no Spline, e depois a gente ainda teve a possibilidade de adicionar o Motion Blur, que a gente também vai fazer aqui. Então, caso não esteja aparecendo para você o Spline, clica aqui em cima que ele vai abrir e vamos selecionar aqui para visualizar o que a gente quer trabalhar. Vamos clicar aqui. Aqui nesse ícone, isso aqui é como se fosse um Zoom to Fit. É isso mesmo o nome, né? Que é para ele mostrar para vocês, né? Pegar o que você tem ali selecionado e ampliar a sua visualização de acordo com aqueles pontos. Agora que a gente está vendo nossos dois pontos, nem precisaria na verdade, mas vamos apertar Command A. Já selecionou os dois pontos para a gente. E agora a gente pode usar o atalho da letra F, que ele vai criar essa curva de suavização aqui. E você pode também vir aqui, brincar, mexer aqui como você quiser. Eu acho que eu vou usar dessa maneira aqui, esse desenho que ela vai desacelerando, tá vendo? Parece um foguete pousando, né? Ela vem e desacelera. Bem melhor do que o efeito linear que a gente tinha anteriormente. E agora, para melhorar ainda mais, pode fechar aqui o seu Spline. Você poderia vir aqui em Settings, na aba de Inspector, e habilitar aqui a opção do Motion Blur. Aí tem um problema, o Motion Blur é extremamente pesado. Quando você for empilhando essas camadas, várias transformações, e todas elas com o Motion Blur, você vai ter um projeto muito pesado. E aí o que você pode fazer durante o seu processo de edição? Você vem aqui em cima do seu Play, clica com o botão direito e desabilita aqui a opção Motion Blur. E aí você vai ver sem o Motion Blur, igual a gente estava vendo anteriormente. Quando ela estiver habilitada, olha como vai ficar um pouquinho mais pesado. Mas já dá um efeito bem mais bonito, né? Olha o efeito de Motion Blur que a gente tem aqui dele caindo. A gente pode até subir aqui um pouquinho com ele, porque agora o borrão dele está aparecendo desde o início. E eu não sei se eu quero isso. Deixa eu subir aqui um pouco mais. Agora sim. Tá aparecendo aqui um pouquinho ainda, mas bem pouquinho, não me incomoda. E aí agora o que a gente teria que fazer? Esse mesmo processo para cada máscara, para cada fatia. Nesse caso, foi um caso mais demorado, porque eu precisei de, sei lá, 20 fatias dessa, 20 máscaras. Mas você pode fazer isso, às vezes, com uma máscara só, igual eu fiz também nesse vídeo. Um outro exemplo, na camisa, né? Aparecendo aqui no começo também, ó. Aqui foi somente uma máscara, né? Primeiro só a camisa, na verdade foram duas, depois o número. E na verdade foram 3, porque depois aparece outra camisa, mas deixa eu colocar aqui o vídeo para rodar um pouquinho, inclusive, aproveitando, para vocês poderem ver o resultado final, né? Mas também verem que eu usei essa mesma ideia de máscara em diversos momentos do vídeo, com diferentes aplicações. Às vezes eu usei o Magic Mask, às vezes eu usei, igual agora, uma máscara abrindo tipo um portal, às vezes eu usei uma máscara para fazer um recorte de algo caindo, então é a mesma ideia, é o mesmo elemento de máscara, porém usado de diferentes maneiras, né? Ó, aqui agora abriu uma máscara, mesma coisa. Magic Mask, mas tudo são máscaras e recortes. Mesma ideia que a gente usou aqui no começo para fazer essas fatias do mineirão caindo. Olha o tanto de máscara que eu fiz aqui, tropa. Cada elemento desse aí é um processo daquele que a gente teve que fazer ali agora. Vamos voltar aqui na aba de Fusion. Na verdade, Timeline 2, agora sim, vamos na aba de Fusion. Feito isso agora então, vou até apagar isso aqui. O que a gente poderia fazer? Seleciona essas 3 primeiras camadas que você tem, Ctrl C, Ctrl V, clica, segura Shift e arrasta, conecta aqui. E agora vamos conectar o nosso Polygon aqui e fazer tudo de novo. Por que eu não recomendo você copiar e colar o seu Polygon também? Quando a gente fez essa máscara de Polygon, a gente fez ela no primeiro frame. Deixa eu tirar aqui o meu transform. Olha só,
A gente fez a nossa máscara aqui nesse primeiro frame. Repara que a gente tem uma bolinha vermelha indicando isso pra gente. E agora, quando eu for fazer a minha máscara aqui, eu não vou estar mais nesse mesmo frame. Então, quando eu mexesse, quando eu copiasse e colasse esse polygon para cá, eu iria ter esse problema do keyframe que foi criado lá atrás e eu poderia acabar me confundindo com isso e a máscara, em vez de ficar naquele lugar, ela iria andando, né, daquele ponto inicial até o ponto final. Então eu prefiro selecionar essas 3 opções aqui que vão ser recorrentes para a gente e trazer um novo polygon aqui para a gente poder fazer esse recorte. Aqui no DaVinci a gente tem um recurso bem legal que vai ajudar bastante a gente para fazer esse processo, que é a gente poder escolher o que a gente vai estar visualizando. A gente pode usar aqui 2 telas, né? Então eu poderia deixar aqui o meu Media Out e nessa primeira tela eu vou apertar a tecla número 1 para poder ver esse merge. Como é que funciona? A gente pode usar o número 1 e 2 aqui na aba de Fusion para poder indicar o que a gente quer ver em cada tela, sendo que aqui é a tela número 2, aqui é a tela número 1. Se você estiver vendo uma tela só, vai se comportar da mesma maneira. A gente está vendo a tela número 2. Então, onde eu clicar com o número 2, a gente vai ver aquela seção. Eu gosto de deixar o meu Media Out aqui com o número 2 e agora eu posso vir aqui no meu Merge para poder ver somente isso daqui e clicar com o número 1 para a gente poder ver ele aqui. Vamos selecionar aqui o nosso polígono, inverter, e agora eu faria o mesmo processo. Eu viria aqui, posso dar um zoom aqui e desenhar novamente uma máscara para poder criar esse recorte e repetir esse processo. Vou tirar aqui agora o meu inverter e a gente tem esse efeito aqui. Eles estão caindo meio juntos, né? Não está legal por isso. Então eu teria que vir aqui no meu Transform e andar um pouquinho aqui com os meus keyframes, né? Posso selecionar eles, clico, seguro o Alt para eles não poderem sair do lugar e arrasto um pouquinho para frente. E agora a gente já tem um caindo primeiro e depois o outro. E olha só, tropa, aqui eu fiz a máscara diferente, ela ficou pequena, né? Se eu vier num frame qualquer, aleatório, igual eu tô aqui agora, e alterar, olha só o problema que eu vou ter. Eu acabei de criar um novo keyframe diferente do que eu tinha anteriormente. E olha a minha máscara, o que vai acontecer? Ela vai diminuindo. Por isso que eu falei muito cuidado com o keyframe, por isso que eu não recomendo você copiar e colar um outro polígono, porque isso pode te confundir ali no processo. Caso você queira fazer uma mudança na máscara, vem aqui na setinha para você poder chegar no keyframe que você já tinha criado e aí sim você vem e conserta a sua máscara para ficar do mesmo jeitinho. Agora já não deu o mesmo problema. E é isso, agora a gente já tem essas 2 fatias caindo. Como a gente alterou a posição dos keyframes ali em transformação no spline, a gente conseguiu já fazer um caindo depois do outro. E agora a gente iria repetindo esse mesmo processo, seguindo essa mesma lógica. Eu não vou fazer o efeito como um todo aqui, porque é um efeito demorado para fazer e eu tenho muita coisa para gravar aqui para o canal, mas eu queria passar para vocês a ideia. Eu acredito que muitas pessoas que já editam, só delas entenderem a ideia e o processo de como é feito, elas já vão conseguir executar talvez até em um outro programa de edição. Por exemplo, você poderia fazer isso de uma outra forma sem precisar vir no Fusion. Você pode fazer a sua máscara na aba de colorização, fazer a sua animação de keyframe, né, de posição ali na aba de edição. Eu acho um processo mais demorado, você não teria alguns elementos, alguns recursos de animação mais completos igual a gente tem aqui no Fusion, como por exemplo, um Motion Blur. Então, quando a gente vai para criar esses efeitos, eu gosto de vir aqui para o Fusion porque a gente vai ter todos os recursos que a gente precisa. E às vezes na aba de colorização, de edição, vão surgindo algumas limitações. Tropa, só aproveitando, né, uma última vez aqui, primeiro eu fiz esse efeito fatiando, né? E depois, para eu colocar o escudo do Cruzeiro do Atlético atrás do Mineirão, eu fiz o mesmo processo. Fiz uma máscara, tem uma imagem embaixo e outra lá em cima, e entre essas 2 camadas eu coloco o PNG dos 2 escudos que eu quero usar aqui. Máscara é alguma coisa que a gente usa para tudo. E hoje, com a IA que a gente tem do Photoshop e com algumas máscaras traqueadas que a gente tem também como Magic Mask, a gente consegue estar usando muito esse efeito para criar esses efeitos de forma simples, ou às vezes nem tanto, mas que vai chamar muita atenção no seu vídeo, com certeza. Por hoje é isso, tropa, uma aula um pouco diferente, uma aula bem prática, mostrando como eu criei um efeito em um vídeo de um cliente e começando a entrar cada vez mais na aba de Fusion. Eu sei que muita gente quer aprender o Fusion, cada vez mais o mercado para pessoas que querem começar a criar seus efeitos no Fusion cresce, e eu também estou aprendendo, também estou estudando e vou tentar trazer cada vez mais como criar alguns efeitos na prática aqui para o meu canal no YouTube e também tentar explicar. Eu preciso gravar um novo módulo
uso para explicar a teoria lá para o curso, e eu tento trazer também alguns assuntos teóricos aqui quando eu estiver mais confortável para falar sobre. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!